Oi pessoal, vamos para mais uma aulinha? Pois é, hoje nós vamos aprender a transformar graus em radianos e radianos em graus. Não sei se vocês se lembram, mas na aula de ontem a professora mostrou para vocês qual era a diferença entre o grau e o radiano, né? Então a gente viu que o grau é quando a gente pega o ângulo da circunferência completa, divide em 360 partes. Então, zero, o sentido é sempre anti-horário, sempre para lá, né? Então, a gente vai zero, vai indo de 1 em 1 grau, 90 graus, de 1 em 1 grau, 180 graus, mais 90 graus, 270, e se a gente der a volta completa, nós temos um ângulo, então, de 360 graus, correto? Então, isso é em grau. A nossa cabeça, né, está acostumada a pensar os ângulos em graus, porque desde que a gente é criança, desde que a gente está lá no 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano, a gente sempre mede os ângulos em graus, né? A gente pega o transferidor, que no momento eu não tenho um agora aqui, tenho só esse aqui, ó. Tá vendo essa medida aqui, ó? Isso aqui é um transferidor minúsculo, né? Pequenininho, que tá medindo aqui de 5 em 5 graus, por causa do tamanhozinho dele. Mas a gente pega o transferidor e a gente mede os ângulos sempre em graus. Então, agora, como nós temos uma medida nova, que é muito utilizada na trigonometria, que é o radiano, é lógico que a nossa cabeça não sabe quantos radianos tem aqui, por exemplo, aqui. Na nossa cabeça não pensa em radianos, a nossa cabeça pensa em graus. Então é por esse motivo que eu vou ensinar vocês a fazer a transformação, né? Então, como que eu vou saber, por exemplo, o ângulo de 2π sobre 5 radianos? Quanto é esse ângulo? Onde ele está, né? É um ângulo até aqui? É até aqui? Como que é? Então a gente tem que transformar, tem que saber transformar de radianos para graus para sabermos onde se localiza um ângulo em radiano, correto? Então vamos começar. Ó, na aula passada a gente aprendeu que uma volta completa em graus são 360 e que isso correspondia a uma volta completa em radianos, que era 6,28 radianos, cada 3,14 é o π, então 2 vezes π, 2 vezes 3,14, os 6,28 radianos aqui, tá? Então, a gente aprendeu isso ontem, ó, que uma volta completa em graus são 360 e que uma volta completa em radianos são 2π. Muito bem. Como isso aqui é um número par e esse também é um número par, eu vou simplesmente dividir isso aqui por 2, só para facilitar a nossa transformação. E aí eu vou ter, ó, a metade de 360 são 180 graus e a metade de 2π é 1π só radiano. Então, essa aqui vai ser para nós a regra, né, que nós vamos utilizar para transformar graus em radianos e radianos em graus, correto? Então, já posso afirmar o seguinte, ó, que aqui, ó, onde tudo começa, é o 0 grau, mas também é o 0 radiano, é onde começa. Como o sentido a gente já sabe que ele é anti-horário, né, então o sentido é para lá, né? Então, eu tenho o seguinte, ó, vamos pensar um pouquinho. Aqui, pessoal, até aqui, ó, esse ângulo aqui, ele é um ângulo de 90 graus, ó, 90 graus. Então, esses 90 graus, se nós temos aqui tudo, ó, 2π radianos, até aqui é a metade, 1π radiano, ó, 180 graus, deixa eu colocar aqui, ó. 180 graus, colocar os graus primeiro, aqui nós temos, ó, mais 90, 270 graus, e aqui ao final nós teremos 360 graus. Muito bem, isso aqui são tudo em graus. E em radianos como seria? Então, ó, 0 grau, 0 radiano. Aqui não são os 180 graus? Então, aqui no lugar dos 180 graus é a metade de 2π, que é 1π radiano. Então, aqui nós temos, ó, 1π radiano. Então, o lugar dos 180 graus é o mesmo de 1π radiano. Aqui é a metade de 180 graus, ó, 90 graus é a metade de 180. Então, se é a metade de 180 e o 180 é o π, aqui nós temos a metade do π, certo? Então, 90 graus corresponde a π sobre 2, já que π é 180. Os 270 graus, pessoal, são, ó, 1π mais meio π, correto? Ó, π sobre 2 mais π sobre 2 mais π sobre 2.
Ó, 1, 2, 3 π sobre 2 radianos. E aqui ao final nós temos 2 π radianos, certo? Então a nossa circunferência trigonométrica ficou assim, ó, 0 grau, 0 radiano. Aqui nós temos 90 graus ou meio π, lembrando que o π é 180 graus, 90 é a metade de 180, então é só você trocar o π por 180, ó, 180 dividido por 2 dá 90. Aqui é o 180 graus ou 1 π radiano, ó, que é a própria transformação. Aqui é 1 π e meio, ó, 1 π mais meio π, ou π sobre 2 mais π sobre 2 mais π sobre 2, 3 vezes π sobre 2, ó, 1, 2, 3. Ou ainda, 3 dividido por 2 não dá 1,5? Então, eu tenho 1 π e meio radiano. E aqui até aqui, ó, a volta completa 2 π. Tudo bem? Então, a gente já sabe, ó, 0 grau é 0 radiano, 90 graus é π sobre 2 radianos, 180 graus é 1 π radiano e 270 graus, 3 π sobre 2 radianos. E o 360 graus são os 2 π radiano, que é a circunferência completa. Tudo bem, pessoal? Então, isso aqui são os arcos limites. Limites quer dizer, está na divisória entre um quadrante e outro. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes, já que o sentido é anti-horário, correto? E outros ângulos, né? Então, esse eu já sei, ó. Esses que estão nos limites eu já sei. 0 e 0, 90 é π sobre 2, 180 é π, 270 é 3π sobre 2 e 360 são 2π. Mas e outros ângulos? Então, vamos começar, ó. Então, para começar, a gente vai começar a transformar em graus, tá? Então, eu vou começar a transformação para grau. É mais fácil começar para grau. Então, vamos lá, ó. Para graus. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, ó, se eu tiver aqui, ó, exemplo. Se eu tiver, por exemplo, o ângulo de 2π sobre 5 radianos. Ó, a nossa cabeça não sabe dizer para nós que grau é esse aqui, ó. Se eu falar para você, coloque esse ângulo no círculo trigonométrico. Onde ele está? Você não sabe. Ninguém trabalha com radiano normalmente. Então, a gente vai transformar. Como que transforma? Coisa mais simples do mundo. Olha, tá vendo aqui onde eu coloquei que o π é 180 graus? Então, você vem aqui, onde tem π, você troca por 180 graus. É isso, é super simples, ó. Então, vai ficar 2, aqui tem um vezes invisível, no lugar do π, ó, o π é 180. Então, você vai colocar 180 graus e o sobre 5 você mantém, tá? Então, ó, 2 vezes o π você troca por 180, já que π corresponde a 180 graus, dividido por 5. Aqui você tem duas opções, você pode fazer 2 vezes 180, que dá 360, dividido por 5 e fazer a conta de dividir, ou, já que você está vendo aqui que é um produto, ó, você pode fazer isso. 180 é divisível por 5. Todo número que termina em 0 ou 5 é divisível por 5. Então, você pode dividir primeiro. Você pode fazer, ó, 180 dividido por 5 dá 36. Aí, você vai fazer, ó, o 5 sumiu, né? Porque 180 por 5 deu 1 aqui, ó. 2 vezes 36, 72 graus. Então, olha só, o ângulo de 2π radianos sobre 5 corresponde a um ângulo de 72 graus. Onde estaria 72 graus? Ó, se aqui é 90, 72 estaria por aqui, ó, tá? Logicamente, antes do 90, correto? Então, é por isso que a gente tem que transformar. Ninguém pode adivinhar que 2π radianos sobre 5 é 72 graus, tá? Outro exemplo, ó. Exemplo B. π sobre 9 radianos. Quem é o ângulo de π sobre 9? Olha lá. No lugar do π, você coloca, ó, quem é o π? 180 graus. E aí, no caso, tá dividido, ó, 180 graus, dividido por 9. Sumiu o radiano, porque você trocou o π por 180 graus. 180 é divisível por 9. 2 vezes 9 é 18, então aqui vai dar 20 graus. 20 graus. Então, olha lá. O ângulo de π sobre 9 corresponde a 20 graus, correto? Mais um exemplo só. Ó, exemplo C. O ângulo de 8π. Só 8π. Então, se é só 8π,
É 8 vezes, no lugar do π, você coloca quem? 180 graus. Aí, nesse caso, é só fazer a multiplicação. Você tá vendo que não tem por quem dividir, ó? Tem hora que tem divisão, tem hora que não tem. É a vida. Então, vamos lá. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 8, 64. 8 vezes 1, 8 e 6, 14. Então, é o ângulo de 1440 graus. Professora, onde está o ângulo de 20 graus? Ó, 20 graus, tá por aqui. E onde está o ângulo de 1440 graus? Ah, deu várias voltas, né, gente? Ó, 1440 graus, ó. Uma volta é 360, duas voltas são 720, três voltas 1080, quatro voltas 1440. É um ângulo que dá 4 voltas na circunferência, né? Tudo bem? E o contrário, professora? E agora, como é que transforma para radianos? Então, para radianos. Então, agora é um pouquinho mais complicado, mas não é o fim da picada, tá, gente? Então, para grau é simples, é só trocar o π por 180 graus e fazer a conta que está indicada. Para radianos, a gente vai ter que usar uma regra de 3. Então, por exemplo, ó, exemplo. Vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, o ângulo de 60 graus. Como eu vou saber a quantos radianos corresponde um ângulo de 60 graus? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Sempre que eu tiver que ir de graus para radianos, eu vou montar uma regra de 3 assim, ó. 180 corresponde a π radianos, ó. 180 graus correspondem a π radianos. Sempre vou começar assim, tá? Ó, 180 graus correspondem a π radianos. E aí, o que eu quero não são 60 graus? Então, eu ponho 60 graus embaixo do graus aqui, que é o 180. Então, 60 graus corresponde a x radianos. Então, toda vez que eu quiser ir de grau para radianos, eu monto essa regra de 3, onde eu ponho primeiro a comparação entre o grau e o radiano, que é 180 graus corresponde a π. E aí, o ângulo que eu quero, eu ponho debaixo do grau, ó, 60 graus embaixo dos 180 graus, corresponde a quantos radianos? X. E aí, eu vou multiplicar em cruz, ó. E não preciso mais colocar nem a bolinha do grau, nem o rad. Agora, o π não é unidade, o π eu tenho que colocar, tá bom? Então, eu posso omitir a bolinha do grau e a palavra rad, porque são as unidades. Então, vou fazer 180 vezes x, ó, 180 vezes x é igual, multiplica em cruz, 60 vezes π. Ó, 60 vezes π. Não preciso pôr o rad, não preciso pôr o grau, porque são unidades. Mas o π não é unidade, eu tenho que colocar. Aí, eu vou lá, x é igual, ó, isolo x, 60π que já estava aqui, dividido por 180, porque lembre que quem está multiplicando o x é que passa embaixo dividindo. Aí eu vou utilizar simplificações, ó, por exemplo, aqui eu posso dividir por 10, eu corto o 0, o 6 e o 18, ó, são da tabuada do 6, então eu vou dividir por 6, e aí vai ficar assim, ó, x é igual, 6 dividido por 6 dá 1, 1π, o 1 não precisa colocar, quando é 1, e 18 por 6 dá 3. E aqui é radiano. Agora eu volto e coloco a unidade. Então, 60 graus, pessoal, é o ângulo de π sobre 3 radianos. Sabe como é facinho tirar a prova real? Lembra que o π é 180 graus. 180 dividido por 3 não dá 60? Tá vendo? Então, você acabou de fazer, você já pode saber se está certo ou errado. Belezinha? Vamos fazer mais um exemplo. Olha lá, outro exemplo, ó, esse aqui foi o A, faz de conta. Agora vamos fazer um B. Por exemplo, o ângulo de 135 graus. A quantos radianos ele corresponde? Então, sempre comece pela regra de 3. Ó, 180 graus correspondem a π radiano. E aí, coloca o grau que você quer embaixo do grau do 180. 135 graus correspondem a quantos radianos? X. Então, x radianos. Multiplica em cruz. 180 vezes x, 180x. Igual 135 vezes π, 135π. Ó, não precisa pôr a bolinha do grau nem o rad de radiano. O π precisa, porque o π não é unidade. Aí, vamos lá. Isolo x. X é igual 135π dividido por 180, porque quem está multiplicando a letra é o que passa embaixo dividindo. Aí, quando você vai simplificar, você pode pensar, vou dividir por 5. Pode, ambos dividem por 5. Às vezes, você percebe que ambos dividem por 9.
Às vezes você é tão esperto que você percebe que dá para dividir por 45, ó. Então aí vai dar esperteza de cada um, tá? Então se você dividir por 5, vai ter que dividir de novo. Se você dividir por 3, vai ter que dividir de novo, de novo. Então se você for direto por 45, você vai chegar na resposta. Se não, você vai simplificar várias vezes até chegar numa fração que não dê mais para simplificar, tá? 135 dividido por 45 dá 3, mantém o π. E 180 por 45 dá 4, tá? Então, aqui eu fiz direto, porque eu já faz muito tempo que eu trabalho com isso, mas quem quiser ir dividindo por 5, por 3 de novo, por 9, enfim, tá? Você vai chegar numa fração que não dê para simplificar mais, até acabar. Então, você vai lá em cima e coloca 3π sobre 4 radianos. Pode colocar assim, ou deitado assim, tanto faz. Prova real, ó, 3 vezes 180. Ó, 180 dividido por 4 dá 45. 45 vezes 3 dá 135. Certo? Então é assim que a gente transforma graus em radianos e radianos em grau. Qualquer dúvida, me chama no WhatsApp. Não esquece de dar um like na aula e, pelo amor de Deus, acesse, pessoal. Tá tendo conteúdo, tá bom? Eu decidi fazer as aulas desse jeito porque lá no Centro de Mídias é tudo muito rápido. Eles pensam que vocês já nasceram sabendo. Tá bom? Então, até a próxima. Beijos!